estão em casa também, uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu gostaria que antes que você se sentasse, você abrisse comigo a sua Bíblia, você que trouxe, e você que não trouxe, acompanhe pelo telão. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 até o 22, amém? Marcos, capítulo 10, versículos 17 até o 22, um texto muito conhecido da palavra, muito conhecido, né? Que todos nós já ouvimos muitas e muitas ministrações, certamente sobre ele, e é dentro desse texto que eu quero trazer a reflexão para nós nessa noite, amém? É a proposta de Deus para refletirmos nessa noite. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até aqui, amém? Por favor, feche os teus olhos. Ah, Deus querido, ah, Espírito de Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom saber que o Senhor está aqui passeando em nosso meio. Eu posso sentir a tua presença no dedilhar desse violão, Senhor. E eu sei que grandes coisas o Senhor quer fazer neste lugar, nesta noite. Eu sei que o Senhor já está fazendo e ainda irá fazer. E eu oro nesse momento, repreendendo todo o levantar das trevas. Meu Deus, tudo aquilo que possa de alguma forma se levantar, tentando impedir a palavra do Senhor de ser ministrada, tentando impedir a palavra do Senhor de entrar, de penetrar no coração de cada um dos teus filhos. Pai, eu oro para que haja um quebrantamento nesse lugar. Meu Deus, um quebrantamento, que os corações estejam quebrados diante da tua presença, destruídos diante da tua presença, prontos, preparados como uma terra fértil, para que a tua semente possa cair e produzir ali, Senhor. Usa a minha vida, Pai, mesmo diante das minhas limitações, que eu seja a boca do Senhor neste lugar, que eu possa transmitir com ousadia e alegria aquilo que o Senhor colocou em meu coração, levando em primeiro lugar a mim, tomar uma decisão pelo Senhor, Pai. Jesus, tu és muito exaltado neste lugar. Vem e toma o teu lugar de honra no nosso meio, porque o Senhor aqui é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nós não somos nada sem ti, e por isso nós te exaltamos, te engrandecemos, te louvamos e te bendizemos. Faça como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Eu nesta noite quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos, e que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Eu oro, Pai, pedindo em nome de Jesus, para que os ouvidos estejam abertos, para que o coração esteja aberto, Pai, para que a tua palavra possa entrar e permanecer
na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai. Glória a Deus. Podem se assentar, meus amados irmãos. Glória a Deus. Oh. Ai, Jesus, me ajuda. Amém. Queridos, nós vamos seguir falando, sobre o nosso tema do mês, vivendo para Cristo, Vivendo para Cristo. E hoje eu quero refletir sobre um tema que é o coração no lugar errado. O coração em um lugar errado. Amém? E dentro desse texto que eu acabei de ler agora, eu separei 3 questões que eu gostaria que nós refletíssemos um pouco nessa noite, nessas questões nessa noite. Esse texto, ele ilustra uma história de um jovem. Alguns dizem jovem, outros não. Mas ele relata a história de um convite muito especial de Jesus para um homem. E esse convite certamente era um convite que mudaria a vida dele. Nunca mais ele seria o mesmo diante da decisão desse convite, seja ela positiva ou negativa. Mas esse jovem, diante dessa decisão, ou melhor, diante dessa circunstância, ele toma uma decisão. E ele opta em não aceitar a esse convite de Jesus. E eu queria nessa noite levar você a entender um pouquinho mais esse contexto, um pouquinho mais a fundo talvez, de uma forma ou de um ângulo diferente daquele que nós estamos acostumados a ouvir. E a primeira coisa que eu queria era destacar quem é essa pessoa. Porque quando nós olhamos para a palavra ou para os evangelhos, nós vemos, por exemplo, em 3 evangelhos, uma forma diferente de expressar quem ele era. Então, quando nós olhamos para o evangelho de Mateus, nós vemos que no evangelho de Mateus destaca ele como um jovem rico. Mateus simplesmente diz que ele era um jovem rico. Mas quando nós olhamos para o evangelho de Lucas, nós vemos Lucas destacando que ele não era um jovem rico, mas que ele era um homem magistrado, uma autoridade. Na verdade, ele era alguém com um status social, religioso naquela época. Ou seja, ele não era qualquer um, não era um simples jovem, mas ele era de fato alguém que tinha uma posição social religiosa. E quando nós vamos para o evangelho de Mateus, ou melhor, quando nós vamos para o evangelho de Marcos, que é o evangelho que nós lemos, nós vemos claramente que Marcos ele já enfatiza uma outra coisa. Ele diz que esse homem, era alguém que possuía muitos bens, que ele tinha muitas coisas, e ele dá ênfase e ele destaca a reação que ele teve diante do convite de Jesus. E ele diz então que ele ficou triste, e abatido por não ter coragem de aceitar o convite de Jesus. Mas uma coisa, queridos, fica claro, muito claro para nós, no versículo 19 e 20, que esse homem, ele não era qualquer um. Olha o que ele está dizendo lá, ele diz assim: você conhece os mandamentos. Naquele diálogo com Jesus, Jesus faz um questionamento a ele, e Jesus diz assim para ele: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe. E olha a resposta desse homem, ou desse jovem, para Jesus, no versículo 20. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência.
Ou seja, isso que o Senhor está falando aqui não é algo incomum para mim, muito pelo contrário, é algo que eu já pratico há muito tempo. Então esse jovem, ou esse homem, ele cumpria muito bem, desde muito jovem, aquilo que a lei pedia a ele. Então, se nós fôssemos olhar para esse homem, naquela época, nós poderíamos sim dizer que ele realmente era o cara. Esse era o cara. As credenciais ele tinha. Sobre tudo isso, ele realmente tinha as suas credenciais. Mas diante de tudo isso, Jesus ele não para por ali. Jesus ele continua, né? E eu meditando sobre isso, eu quis entender um pouquinho mais, orando a Deus, eu quis também aprofundar um pouquinho mais no que ele possuía, né? O que ele possuía, o que era tanto que ele possuía que o impediu de tomar uma decisão. E na verdade, queridos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento a riqueza, ela representava a bênção de Deus. Ou seja, quanto mais rico alguém era, isso era sinal de que ele era muito mais abençoado. Então esse homem, ele possuía muita coisa, ele tinha muitos bens, e certamente ele tinha muita segurança, mas muita segurança para poder viver o resto da vida dele tranquilo. Muito, muito tranquilo. E aqui está o grande perigo, que é uma das principais coisas que eu quero falar nessa noite. Porque as riquezas, ouça bem o que eu vou dizer para você, as riquezas e os bens materiais, eles só podem trazer dois caminhos para a nossa vida. Diga assim, ó, as riquezas e os bens materiais só podem trazer dois caminhos para a minha vida. E quais caminhos são esses, pastor? O primeiro caminho é você se tornar uma represa, e aí você morreu. As riquezas e os bens materiais, eles podem trazer para a vida de uma pessoa um caminho, e o caminho é se tornar uma represa. E o que é uma represa, irmão? Uma represa é um lugar que vai retendo, 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 e não solta de jeito nenhum. Ele vai só retendo. Quanto mais ele recebe, mais ele retém, e ele vai se prendendo naquilo. E eu quero dizer para você, se você entrar nesse caminho de se tornar uma represa, ouça o pastor que está te dizendo nessa noite: você morreu. Você morreu, meu irmão. E há um outro caminho que as riquezas e os bens materiais, eles podem levar um ser humano. E esse caminho é se tornar um rio. Diga, me tornar um rio. Isso. E quando você se torna um rio, você encontra o segredo do sucesso para a sua vida. Porque o que Deus quer é que o homem, a mulher, ele se torne nessa terra um rio e não uma represa. E aqui, infelizmente, é o grande desafio das nossas vidas. Porque muitos de nós não entendemos isso, porque talvez trazemos conosco uma história de vida. E qual é a história de vida? Muitos talvez foram criados num lar de escassez, mal tinham o que comer, não tinham nem com o que se vestir, não tinham nem com o que se alimentar. Então é natural que ele desenvolva essa característica de uma represa, porque tudo que vem a ele quer reter, porque o medo de não ter depois mais faz com que ele se torne uma represa e vá segurando para ele. Outros não.
Outros se tornam uma represa por outras questões. Foram criados em lares aonde o pai, a mãe, dizia que você não vai ser ninguém, você não vai dar em nada, você é um burro, você é um fracassado, você nem deveria existir, você nem deveria estar nessa terra, você é um erro. E essas palavras escravaram no seu coração. E para você provar para a humanidade que você não é isso, você precisa então se tornar uma represa. Porque no mundo em que nós vivemos, quanto mais você tem, mais poderoso você é. É ou não é? Como alguém pode dizer que é poderoso nesse mundo que nós vivemos, sem uma casa para morar, sem um carro para andar, sem nenhum teto sobre a cabeça? Quem pode dizer, eu sou poderoso? Então me diz o que você tem. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde morar. Isso não é poderoso no mundo que nós vivemos. E isso vai levando essas pessoas a se tornarem essa represa. Mas isso, querido, escute, é morte. É morte. E nós não temos outros caminhos que não sejam esses. E talvez você nessa noite possa olhar para mim e dizer assim para mim, pastor, mas com base em que o senhor pode dizer isso? Ou o senhor pode afirmar isso? Com base no que está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. Com base nisso. Olha o que a palavra de Deus está nos orientando ali. Não acumulem para vocês tesouros onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Aí vem o versículo chave. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí também estará o teu coração. Sabe qual é o maior desafio para alguém se tornar um dizimista na igreja? É que o tesouro dele é o dinheiro e não Jesus. E aí ele tem dificuldade de pegar do tesouro dele e entregar para Jesus. Não adianta, meu irmão, nós dizermos qualquer outra coisa que seja diferente dessa. Nós podemos colocar a culpa no pastor, nós podemos colocar a culpa nos escândalos que acontecem aí fora, sabe, nós podemos fazer um monte de coisas. Sabe, meu irmão, eu sou um dizimista na igreja, e eu estou pouco preocupado com o que vão fazer com o meu dízimo, porque o meu dízimo não tem a ver com a igreja, tem a ver com a minha aliança com o Senhor. É uma resposta minha para Deus. É o entendimento que eu tenho de que o meu tesouro é Deus e não as finanças. E é isso que nós precisamos entender. Então, qual é? A pergunta é essa: o que tanto esse homem possuía? O que ele tanto possuía que o impedia de realmente ir com Jesus? O que o impedia de ir com Jesus é que ele ainda era uma represa. E sabe o que te impede de ir com Jesus? É porque talvez você ainda seja uma represa. E talvez nessa noite você possa olhar para mim e dizer assim: pastor, mas o nosso irmão César estava até agora aqui falando sobre 2 apartamentos que Deus abençoou, e o senhor parece estar vindo com uma palavra contrária a essa? Contrária a essa? Não, querido, não. E eu estava pensando sobre isso hoje. Não, aliás, eu estava pensando sobre isso ontem, porque ele me mandou mensagem a hora que ele saiu do lugar ontem.
Ai, eu dou risada. Ele mandou uma mensagem para mim, pastor. Eu falei para ele, você foi se meter com Deus, velho. E quem se mete com Deus, amigo, não sai do mesmo jeito não, irmão. Você foi cutucar Deus, velho. Você espera o quê? Quando você cutuca Deus, cara, você arrumou pra cabeça, velho. E ainda falei para ele, desculpa, mas eu vou ter que falar para você. Ainda não acabou. Deus tem mais. E você pode olhar para mim e falar assim para mim, mas pastor, por que só para ele? Não, não é só para ele, é para todos nós. O que você precisa entender é que o que ele precisou fazer para receber 2 apartamentos? Abrir mão de algo que para ele era muito precioso, irmão. Não era qualquer coisa, não era um simples objeto. Havia uma história, um divisor de águas na vida dele. E ainda Deus me catou no carro, a hora que eu entrei no carro ainda, para acabar, Deus ainda pegou eu ainda, depois da história toda. Eu entrei no carro, fechei a porta, dei risada da cara dele, e Deus falou assim para mim, e você, bonitão, ainda querendo reter a bênção do campeão lá. Porque eu estava querendo reter a bênção dele. Não pensa você que eu não estava querendo, porque eu não ia pegar. E aí Deus falou para mim, você é um fanfarrão mesmo, né? Aí eu falei, não, Deus, eu já entendi. E é verdade, irmãos. Então quando alguém vier até você com uma oferta, quando alguém vier até você com algo de Deus, nunca rejeite. Receba, agradeça e aceite, porque não tem a ver com você, tem a ver com aquele que está fazendo algo. Você não pode impedir os outros de serem abençoados por Deus. Amém? Então veja, o rio é diferente. Eu recebo aqui e eu levo, eu não seguro, eu não retenho. Mas esse jovem, ele estava retendo. Ele estava muito preocupado com aquilo que ele tinha. E aqui está a terceira e última questão que eu quero, que talvez é uma terceira junto, misturado com uma quarta, não sei, mas que fica mais ou menos assim. Por que foi tão difícil para ele? E por que ele não conseguiu aceitar o convite? Querido, a questão não é apenas o valor monetário daqueles bens. Ouça bem o que eu estou te dizendo. A questão não é apenas o valor monetário daqueles bens, mas sim o que aqueles bens representavam no coração daquele homem. Não tinha a ver com dinheiro, ou quanto dinheiro, mas tinha a ver com o que aquilo representava dentro do coração daquele homem. E quando eu olho para um versículo desse texto que nós lemos, eu gosto dessa versão que nós lemos de Marcos, porque nas outras 2 versões ele não fala exatamente para mim uma parte do versículo que mexe comigo. Volta para nós no versículo 21, está lá, né? Marcos 6, 21. Olha lá. Na minha versão aqui ele fala assim: Jesus olhou para ele e o amou. O que significa Jesus olhar para esse homem e o amar? Jesus, esse amar aqui, é se encher de compaixão, é se encher de misericórdia por aquele homem, porque Jesus sabia que não havia espaço para ele no coração daquele homem, porque o coração daquele homem estava tão cheio de coisas materiais, estava tão cheio de riquezas, que não havia ali espaço para Jesus, para a pessoa de Jesus. Então quando Jesus olha para ele, Jesus o ama, se compadece dele, tem compaixão por ele. Por quê? Porque ali infelizmente havia um ídolo. Havia um ídolo, algo que é muito comum no meu e no seu coração. Um ídolo ou uma idolatria oculta. Diga assim, idolatria oculta. Isso. Talvez exista no meu e no seu coração uma idolatria oculta, né? O que acontece, irmãos? O grande problema nessa relação entre Jesus e esse jovem,
envolvia algo que eu e você precisamos ter muita atenção. E o nome é avareza. A avareza. O que é a avareza, meu irmão? A avareza é o amor, é o apego intenso e desordenado por bens materiais e por dinheiro. Isso é avareza. Alguém avarento é alguém que tem um amor fora do normal por dinheiro. Alguém avarento é alguém que ele não tem nem controle da vida dele quando se trata de coisas materiais. Ele está vendo a pessoa passando por dificuldade, mas não consegue. Meu Deus, eu podia, eu estou sobrando aqui, mas não, é meu. Eu comprei, eu paguei. A avareza também, ela é o prazer em acumular. Tem pessoas que têm prazer em acumular, meu irmão. Isso é muito sério. Porque isso não tem a ver com algo exterior, mas tem a ver com algo interior. É algo que você precisa sondar o teu coração. Quando você acumula coisas, o que você sente aí dentro de você? Qual é o propósito? O que motiva você a acumular coisas? É um prazer por ter essas coisas? Porque se for, você não é um rio, você é uma represa. Uma outra coisa que a avareza traz é o prazer em mostrar o que tem. Sabe por que muitas pessoas acumulam? Porque elas têm prazer em mostrar aquilo que elas têm. Está vendo isso? É meu. Está vendo isso? Também é meu. E aquilo ali? Também é meu. E é meu. E é meu. E é meu também, e é meu, e é meu. E isso, querido, não vem do Senhor. Porque o meu Jesus e o teu Jesus, certa vez quando questionado, ele responde: o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a sua. Pastor, então o senhor está dizendo que nós devemos abrir mão de tudo e não termos nada? Calma, eu não cheguei lá ainda. Tenha calma, segura aí no teu lugar aí. Olha o outro perigo que eu quero que você entenda, que a avareza traz. E talvez seja esse o maior dos perigos que eu e você precisamos ter cuidado. É a sensação de segurança, de que tudo está no meu controle. É isso que a avareza traz na vida de um homem, de uma mulher. A sensação de que tudo está no meu controle. Olhe bem para o que estava acontecendo ali. Olha bem o que nós lemos agora há pouco. Aonde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Agora, querido, quando eu olho para um texto bíblico, que eu quero ler com você agora, isso me assusta demais, e deveria te assustar demais. Olha o que a palavra de Deus nos orienta lá em Lucas, capítulo 12, versículos 16 até o 21. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se.
Olha que coisa tremenda, irmãos. Quem não gostaria de dizer isso, não é verdade? Pode descansar, né? Eu estou aqui, eu sou imbatível. Olha a sensação de que a segurança era dele. Tudo estava no controle dele, tudo estava nas mãos dele. Eu sou imbatível e nada, economia nenhuma me derruba, porque eu tenho tudo. O problema, meu irmão, é que nós não estamos lidando com uma sociedade, e a história não para ali aonde eu terminei. Tem um versículo para frente, e como diziam os irmãos lá de Votorantim, a treta está aí. A treta está aí. Vamos lá para o versículo 20. Olha ali. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aqui está o grande desafio da humanidade. Aqui está o grande desafio da humanidade. Escute, meu irmão, o que eu vou dizer para você. Se Jesus Cristo não for tudo para você, certamente você vai fazer a mesma coisa que aquele homem fez no versículo 22. Vou repetir: se Jesus Cristo não for tudo para você, você certamente vai fazer a mesma coisa que aquele homem fez no versículo 22. Coloca o versículo 22 lá. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Sabe, meu irmão, riqueza não é dinheiro. Riqueza não tem a ver com bens materiais. Riqueza tem a ver com aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. Muitos confundem. Talvez para você a sua riqueza seja a sua família. Talvez para você a sua riqueza seja seus filhos. Talvez para você a sua riqueza seja o seu trabalho. Talvez para você a riqueza seja o seu dinheiro mesmo, os seus bens materiais. Mas o que aconteceu nesse contexto que eu acabei de ler aqui para você de Lucas, é exatamente isso. Aquele homem, ele tinha a oportunidade de ser um rio, de pegar parte daquilo que ele tinha e distribuir, e abençoar, e tocar vidas, e mudar famílias, mudar histórias, mudar situações. Mas ele decidiu fazer o que, meu irmão? Ele decidiu guardar tudo para ele. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa. Talvez nessa noite o assunto seja outro. E qual seja o assunto? Talvez nessa noite o assunto seja exatamente esse. Nós estamos todos aqui. Está tão bom estarmos aqui. Estamos com Jesus. Para que sair lá fora atrás de tranqueira, drogado, bandido, vagabundo, prostituta? Para que procurar problema, pastor? Talvez você esteja aqui dizendo: eu, minha esposa, meu filho, minha família, nós estamos todos bem. Por que é que nós vamos atrás de problema? Nós estamos com o nosso passaporte carimbado. Nós já estamos tranquilos, aguardando a vinda do Senhor. Aleluia.
Só que, meu irmão, entenda, infelizmente, se Cristo não for tudo na sua vida, você não vai conseguir sair do lugar que você está. Esse jovem ou esse homem, ele possuía muitos bens, havia uma riqueza muito grande, mas hoje em dia, eu vejo pessoas dizendo não para Jesus, por coisas tão pequenas, irmãos, que você não faz nem ideia, querido. E eu queria, antes de nós encerrarmos, trazer uma história para ilustrar exatamente tudo isso que eu quis dizer para você nessa noite. E eu creio que essa história, ela certamente vai fazer com que você entenda mais a fundo o que eu quis te passar nessa noite. E enquanto eu estiver lendo essa história, eu quero que o pessoal do louvor já vá se posicionando aqui. Glória a Deus. A história tem um título, e o título dessa história, e eu peço a você que ouça muito bem essa história. O título dessa história diz assim: O Guardião das Moedas de Vidro e o Tribunal do Rio. Em um vilarejo distante, vivia Simão, um homem de conduta impecável. Ele não apenas seguia as leis, mas as ostentava. Seu maior orgulho, porém, era um cofre repleto de moedas de vidro que brilhavam intensamente. Simão acreditava que aquele brilho era o reflexo de sua retidão. Ele gastava cada hora do dia polindo, protegendo e contando o seu tesouro, certo de que, ao final da vida, aquelas moedas seriam o seu passaporte para a glória. Certo dia, um mestre o alertou: Simão, o tempo é um rio que corre para um único oceano. Você gasta a sua vida guardando o que o fogo não queima, mas o que a alma não leva. No grande dia, não lhe perguntarão o que você acumulou no cofre, mas o que você espalhou pelo caminho que você percorreu. Simão não compreendeu. Para ele, não fazer o mal já era o suficiente. A inundação veio como um julgamento silencioso, e quando as águas atingiram o telhado, Simão não estava apenas segurando moedas, ele estava segurando sua biografia material. No barco de resgate, o socorrista gritou: Simão, solte o peso. Suas mãos precisam estar livres para puxar os que ainda estão na água. E Simão olhou para o lado e viu seus vizinhos lutando contra a correnteza. E ele tinha cordas no sótão da sua casa, tinha espaço no seu barco particular, e ele preferiu usar para estocar o cofre. E tinha força nos braços, mas suas mãos estavam ocupadas demais, abraçando o vidro frio. E ele escolheu salvar o objeto, em vez de estender a mão ao seu próximo. De repente, a cena mudou. O barulho da chuva cessou, e Simão se viu em um salão vasto e silencioso. Diante dele não havia um juiz severo, mas um espelho que refletia a sua vida inteira. Era o dia da prestação de contas. Simão, orgulhoso, abriu o cofre e disse: aqui estão, mantive todas as minhas moedas limpas e minha conduta perfeita. Eu não roubei, eu não matei, eu não menti. E uma voz suave, porém profunda como o trovão, ecoou:
Simão, mostre-me as cicatrizes de quem você ajudou. Mostre-me o cansaço de quem você carregou o fardo. Mostre-me o vazio das mãos que deram tudo o que você tinha. Simão olhou para as suas mãos e elas estavam macias, sem calos, protegidas pelo veludo do cofre. E ele percebeu, com um aperto agonizante no peito, que enquanto ele polia o vidro, o órfão passava fome ao seu lado. Enquanto ele contava sua fortuna, o vizinho se afundava na solidão. E ele diz: eu não fiz nada de errado, gaguejou Simão. E a voz ecoou: exatamente, você não fez. Você estava tão focado em ser o dono das coisas, que esqueceu de ser o servo das pessoas. Suas moedas de vidro são lindas, mas elas não têm calor. No reino da vida, a única moeda que tem valor é o amor que foi colocado em movimento pelas vidas. Naquele tribunal do tempo, Simão entendeu que o seu maior pecado não foi o que ele fez, mas o vazio deixado por tudo que ele deixou de fazer. O brilho das moedas se apagou, tornando-se apenas vidro comum, pesado e inútil. Enquanto ele via, olhava ao longe aqueles que tinham as mãos vazias de bens, mas cheias de histórias de entrega, atravessando o grande rio com a leveza de quem nada possui, pois se tornou tudo o que deu. Sabe, meu irmão, talvez eu e você não entendemos isso, mas acredite, assim como a história de Simão, acontecerá conosco. E um dia nós estaremos frente a frente ao Senhor, e nós prestaremos conta a Ele. E ainda que as nossas justificativas sejam muito boas, a pergunta dele para mim e para você vai ser a mesma: aonde estão as cicatrizes na sua mão, daqueles que você salvou e ajudou? Aonde está o seu cansaço, daqueles que estavam feridos no meio do caminho, e você os colocou no ombro e carregou para fora da guerra? E o que eu e você vamos dizer a Ele? Sabe, meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. A coisa que mais Jesus quer nesta terra é ver cada um dos filhos dele mais muito, mais muito, mais muito, mais muito, mais muito, mais muito e mais muito bem sucedido aqui. O que mais Jesus quer é que você tenha em abundância na sua vida. Ele não quer que você viva na escassez e na falta. Ele quer colocar na sua mão muita coisa. Mas uma coisa você precisa entender: algo que aquele jovem ou aquele homem não entendeu. Jesus nunca quis o dinheiro dele. Jesus nunca quis a riqueza dele. Jesus nunca quis empobrecer ele. A única coisa que Jesus queria era que o coração dele fosse de Jesus. E a minha pergunta para você nesta noite é:
O teu coração é de Jesus? Ou existem ídolos aí dentro que estão tomando o lugar de Jesus? Se Jesus dissesse para você hoje: sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, o que você diria a Ele? Se Jesus dissesse para você hoje: pega o teu carro e abençoa a vida do irmãozinho fulano de tal, o que você faria? Se Jesus dissesse para você hoje: pegue todas as tuas finanças, a tua poupança, aquilo que você tem guardado, e entregue para fulano de tal, o que você faria hoje? Escute, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E eu oro nessa noite em nome de Jesus, para que essa ilustrativa história de Simão não aconteça comigo e com você um dia, porque essa é uma história, mas há uma verdade, e ela irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas nós sabemos que nós estaremos diante de um justo juiz, diante de um tribunal, para prestarmos contas a Ele de tudo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você morar em casas enormes? De que adianta, meu irmão? De que adianta você acumular bens em cima de bens? De que adianta tudo isso, se você não for um rio, meu irmão? Você morreu, querido. Você está sendo levado para as trevas. Tudo que Deus tem colocado na sua mão tem um propósito, meu irmão. E o propósito são vidas, e sempre será vidas. Não se preocupe, não tenha medo, não tenha medo. Por que você é tão medroso? Por que você tem tanto medo? Você ouviu aqui hoje? Existe uma matemática dessa, meu irmão? Um relógio por 2 apartamentos? A questão minha e sua é outra. O que nós queríamos era exatamente isso: que Jesus subisse aqui nesse altar e dissesse para vocês: vem, que eu vou te dar 2 apartamentos. Em 1 segundo, não tinha um sentado aí, e todos estavam aqui. Porque infelizmente o que a maioria quer são as mãos de Jesus e não os pés de Jesus. Mas para você ter as mãos, antes você vai precisar ir aos pés. Você vai precisar confiar em Jesus. Você vai precisar entregar tudo para Jesus. Você vai precisar ser posto à prova. Eu posso imaginar o quanto foi difícil para ele entregar o relógio para mim. Eu não tenho dúvidas disso, porque eu sabia também. Mas o que me faz me divertir, irmão, e gritar dentro do carro igual um louco, e dizer: Deus, o Senhor não é gente. O Senhor não é gente. O Senhor está de brincadeira comigo, Deus. Que matemática louca é essa, Deus? Trocar 2 apartamentos num relógio. Ah, irmão, isso é coisa de louco. Mas você entregava o seu?
Tem pessoas que não conseguem entregar um sábado para Jesus. Tem pessoas que não conseguem entregar metade de um dia para Jesus. Tem pessoas que não conseguem entregar 2 horas para Jesus. E estão querendo viver coisas sobrenaturais. Me perdoe, querido. Mas você vai continuar vivendo dentro de um ambiente de religião somente. Você vai continuar vivendo triste e frustrado, chateado, porque você não teve coragem de sair do seu lugar de conforto. Amém? Amém? Eu posso falar do teu testemunho aí, cara? Contigo mesmo. Posso? Tem autorização aí? Glória a Deus. Quinta-feira à noite, eu tive um tempo aqui com o Silvio e a Sara. Na verdade, o Mateus me procurou há dias atrás, na quarta-feira, no culto de quarta-feira, o Mateus me procurou e ele falou assim para mim: pastor, eu preciso falar com você e coisa e tal. Eu falei: esses jovens também que só me dá dor de cabeça, marca horário, rapaz, ficar querendo falar comigo, marca horário que depois não é conversa, né? Não, é brincadeira, não deu para conversar. E passou. E na quinta-feira o Silvio tinha um tempo marcado comigo, e ele está com algumas mudanças na vida dele. E aí ele sentou aqui e ele falou assim para mim: pastor, eu estou pensando em comprar a moto do Mateus. Nós fizemos uma proposta para o Mateus em comprar uma moto para ele, em comprar a moto dele. Ele está vendendo a moto. E aí ele fez uma proposta para nós e tal, mas ficou um valor um pouco puxado e tal, não sei o que, assim, assado. Eu ouvi tudo aquilo e eu falei: amém. Eu creio que ele esteja querendo falar comigo, então deixa ele vir falar comigo e nós vamos conversar. E por coincidência, na sexta-feira de manhã ele mandou uma mensagem para mim: pastorzão, tal, precisava falar com você, cara. Estou vendendo a moto do meu pai e tal, não sei o que, e a situação é assim, assado, né? E aí eu, naquele amor, naquele carinho, sabe, do pastor Rogério, sabe, querido, amado do Senhor, né? Eu falei para ele: campeão, deixa eu te falar uma coisa. Pega aí, dessa motinha que você está vendendo para o seu pai, já foi umas 7 que ele pagou para você já, desde quando você nasceu até hoje. Se não foi mais, entendeu aí? Pegou aí? Falei para ele: pegou aí, entendeu? Se não for umas 7 dessa daí para mais, entendendo? Então, filho, se você quer honrar o seu pai e sua mãe, faça diferente. Faça diferente, cara. Honre o teu pai e tua mãe. Mude essa situação. Como você pode trabalhar pensando dessa forma? E ele falou: pastor, eu pensei algo diferente, eu estava enxergando de uma forma diferente. Eu falei: então agora mude sua visão, né? E a gente conversou algo pelo celular ali e beleza, o assunto estava resolvido de uma forma, né? E aí ontem eu cheguei aqui na reunião de oração, e aí ele falou assim para mim: pastor, eu tomei uma posição diferente. Eu falei: sério, cara? Eu falei: é. Ele falou: tomou uma posição diferente. Eu cheguei em casa, chamei meu pai e minha mãe e falei: quanto você tem de dinheiro? E aí eles falaram: a gente tem tanto de dinheiro, então a moto é de vocês. Pronto, tá pago. Eu olhei para ele e falei para ele: você está mexendo com gente errada, cara. Vai segurando a moto que vai vir aí, tio, porque vai vir moto aí, velho. Eu falei para ele: você mexeu com gente errada, e você ainda me lançou semente em terra que produz, mas não produz de qualquer jeito não. Na vida de um pai e de uma mãe, meu irmão, você não está ligado o que produz ali. Eu falei: te prepara, velho, porque não vai vir uma moto não, velho. Vai vir moto, mas com força. É isso que você tem que entender, meu irmão. O que te prende hoje, o que te impede hoje, Jesus está gritando aí, Jesus está chamando, Jesus está dizendo: filho, filha, vem, larga tudo, tira
essa porcaria do seu coração, porque é isso aí que está no seu coração. Eu dou 100 vezes mais. Isso para mim não é nada. Uma casa para Deus, meu irmão, você está de brincadeira. Deus deu 2 apartamentos por um relógio. O que Ele pode fazer por uma casa? O que Ele pode fazer por uma vida? Mas nós estamos presos, se sentindo seguro. Agora nessa noite, escute o que eu vou dizer para você. Da mesma forma que Ele disse para aquele homem: insensato. Porque Deus fala uma, Deus fala 2, Deus fala 3, mas uma hora Ele pesa a mão, meu irmão. E não queira que Deus pese a mão sobre sua vida para que você acorde. Então acorde antes que as mãos dele pesem sobre você. Eu não sei o que você tem que entregar. Eu não sei o que você precisa entregar. Eu não sei o que está te prendendo. Mas você sabe. E nessa noite, tome uma decisão. Tome uma decisão. Até quando você vai viver na religiosidade? Até quando você vai viver como Simão? Mas eu não faço mal para ninguém. Contente porque você não faz mal para ninguém, mas não faz nada também. Não levanta do banco, não prega o evangelho, não ganha almas. Como vão estar suas mãos diante de Jesus? Sem calos. Adianta, meu irmão. Como você vai se apresentar? Eu espero que no dia que isso aconteça, você, meu irmão, você chegue todo arrebentado, todo estourado, sem perna, sem braço, arrastando, mancando, e Jesus possa falar para você: aonde está a cicatriz? E você olhar para ele e falar para ele: eis-me aqui, a cicatriz viva, Jesus. Mas ó, eu fiz um estrago lá na terra, Jesus. E está aí, ó, um monte de almas que eu ganhei para o Senhor. Está aqui, ó, estão todas aí, Pai. Eu trouxe uma por uma que o Senhor confiou para mim. E Ele possa olhar para você e dizer: bem-aventurado meu filho, entra no gozo do teu Pai, entra na casa do teu Pai, entra na morada do teu Pai. É isso que nós precisamos. Ou você quer ficar à porta, olhando como Simão, vendo pessoas atravessando o rio, e você não podendo, porque você está cheio de coisas aqui nessa terra. Feche os teus olhos. Por favor, vá falando com Deus.